Boa noite, vamos começar hoje o estudo a respeito do capítulo 26. Hoje eu nem vou colocar microfone para não ficar atrasando o nosso estudo, que eu já dei uma atrasada. E aí, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre as primícias, né? E também sobre os dízimos. Nós já falamos, na verdade, sobre os dízimos quando nós estudamos no capítulo 14, mas hoje a gente vai retomar para entender por que isso é repetido aqui, que existe uma instrução aqui que muita gente interpreta de uma forma errada. Muita gente acha que o dízimo só era dado, porque lê esse trecho e fala, o dízimo só era dado de 3 em 3 anos, e a igreja fica pedindo dízimos todos os meses e coisa e tal. E aqui a gente vai entender, então, por que ele estabeleceu esses dízimos, né? E quando que ele estabeleceu, e por que tem esse período de 3 anos estabelecido aqui. Depois nós vamos ver a respeito da exortação à obediência, mas nós vamos gastar bastante tempo falando sobre as primícias da terra, porque essa ordenança do Senhor, ela carrega muito princípio, e a gente estuda aqui não para conhecer o que está escrito, mas para entender os princípios para aplicar na nossa vida, né? Seja bem-vindo quem está chegando. Eu desativei aqui os comentários. Pronto. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode mandar. Se vocês quiserem compartilhar essa live, vai ser muito importante para entender a aplicação dos dízimos, como se faz, por que se oferta, por que se dizima. Isso é invenção de homens ou isso é algo que Deus estabeleceu? Tudo isso a gente vai aprender hoje. Então, se você conhece alguém que não entende essas ordenanças e acha que isso é regra, compartilhe aí com os seus amigos, né, para eles entenderem o que eles estão fazendo. Até porque Deus, ele se agrada daqueles que compreendem o que estão fazendo, né? Isso a gente vai aprender hoje. Ele não se agrada de pessoas que simplesmente cumprem achando que as obras vão alcançar o coração dele. A gente tem que entender que o que a gente faz para ele, a gente faz por princípio e por amor e com alegria, com entendimento. Então, vamos começar nosso estudo aqui a respeito das primícias. Essa primeira leitura que eu vou fazer, ela só são 11 versículos, mas eu vou, na verdade, ir parando para explicar, porque eu acho que vai fazer mais sentido para vocês se eu fizer isso do que simplesmente ler, porque ler vocês podem ler sozinhos, né? Mas a intenção aqui é explicar como que era o processo, né, da entrega das primícias, como era o processo para se levar, quais eram os princípios que estavam por trás. Então vamos lá. No primeiro versículo já começa assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Que lugar é esse, né? Terra de Canaã. Esse é o lugar, né? Essa é a terra que eles estariam entrando. Não se esqueçam do contexto histórico. Moisés estava repetindo em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, Moisés está repetindo todas as leis, todas as ordenanças que ele já tinha estabelecido, né? Voltei. Minha internet caiu, mas eu voltei. Vocês estão aí? Bom, essa terra, então, né, é a terra que o Senhor prometeu, que era a terra que manava leite e mel. Moisés estava repetindo todas as ordenanças, todos os estatutos aqui para o povo, e ele está avisando, assim que vocês entrarem, a primícia da terra, né, o primeiro fruto que vocês colherem, vocês vão separar e levar para o lugar que eu farei habitação minha, né, que é para habitar o meu nome. Ou seja, o tabernáculo do Senhor, aquele tabernáculo que foi construído no deserto, ele acompanharia o povo e seria estabelecido em algum ponto
da terra de Canaã, aonde Deus escolhesse, e ali o povo deveria ir congregar e entregar as primícias, comemorar as solenidades que Deus tinha estabelecido na Torá, entregar os sacrifícios, se apresentar diante do sacerdote quando tivesse leproso, né, quando fosse curado da lepra, como estava descrito lá, a gente viu por alto na aula anterior, acho que foi na aula anterior ou na retrasada que a gente falou sobre, na retrasada, na verdade. Então, ele estava aqui dando uma ordenança, vocês não vão poder entregar ofertas, sacrifícios e as primícias em qualquer lugar que vocês acharem que é adequado. Eu estabeleci o local. Esse é um princípio que a gente carrega na nossa vida, porque Deus é o mesmo. Deus escolhe o lugar aonde nós seremos abençoados por Ele. Não somos nós que escolhemos a comunidade que a gente vai pertencer. É um engano do nosso coração achar que a gente tem que ir num lugar que a gente se sente bem. Aqui o meu coração se sente confortável. Aqui a palavra é legal, eu vou ficar aqui. Esse não é o jeito que você entende aonde você deve ir. O jeito certo é você buscar em oração e falar: Senhor, aonde é o lugar em que o Senhor irá me abençoar, aonde eu serei discipulado, aonde eu terei intercessão, cobertura espiritual sobre a minha vida, onde as pessoas vão cuidar de mim, vão me ensinar a tua palavra, aonde eu vou realmente ser transformado e aonde eu devo levar as minhas primícias e os meus dízimos ao Senhor, para render graças a Ti. É assim que a gente deve procurar o lugar aonde Deus escolheu. Embora o corpo seja um só, Deus ele escolhe quem será os ministros na nossa vida. E isso a gente precisa entender para não cair no erro de seguir falsos mestres, falsos profetas, achando que está fazendo a coisa certa porque está gostando do que está ouvindo. Porque muitas vezes os ministros não falam o que a gente gosta, né? Eles dão repreensão, eles confrontam, mas tudo para o nosso bem, para o nosso crescimento e também para a proteção da nossa vida, para a gente não sair dos caminhos do Senhor. Então, vamos entender agora, né? Antes de continuar, porque na sequência ele vai falando que as pessoas tinham que declarar diante do Senhor, diante dos sacerdotes. Então, a gente vai ler. Mas antes eu vou explicar para vocês esse processo aqui das primícias, como funciona. E é o seguinte, esses frutos, né, que o Senhor estava determinando para se colher e tudo mais, eram os frutos que a terra de Israel produzia. São as 7 espécies que a gente já estudou nesse estudo de Deuteronômio, só que eu vou relembrar vocês, né, quais são os frutos, essas 7 espécies que são produzidas na terra de Israel. O trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã, o azeite e a tâmara. Esses são os 7, tá? A azeitona, na verdade, né? O azeite é um produto que azeitona, sai da azeitona. Então, trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Quando o proprietário ele nota, né, que um primeiro fruto está surgindo ali, está começando a amadurecer, ele marca aquele fruto com uma fita e ele não consome. Por que isso? Porque, primeiro, é a primícia, né? A primeira porção da terra não fica para o proprietário da terra, para o produtor. Ela vai ser consagrada ao Senhor, ela vai ser entregue ao Senhor como uma oferta, como essa oferta de primícias. Então, ele tem que marcar para ele, sem querer, não comer justo o fruto, o primeiro fruto ali da plantação dele. E aí, ele faz isso com todas as espécies que ele produz, né? Se ele tem lá na plantação dele romã, tâmara e figo, ele vai marcando a primícia de cada espécie e vai esperando aquilo amadurecer para colher. A mitzvah, né, o comando, ele já é cumprido se ele recolhe esse primeiro fruto e leva para Jerusalém, na casa do Senhor. Mas quanto mais eles recolhem, né, eles colhem dali para levar para o Senhor, mais eles estão sendo abençoados por cumprir essa mitzvah. Aquele que dá com liberalidade, muito ser-lhe-á acrescentado. Vocês devem lembrar desse princípio que está no Novo Testamento, né? Então, isso é um princípio, né, mesmo, que o povo judeu foi ensinado pelo Senhor, de ser
abençoador e de ter o coração aberto, né, para entregar, para doar. Isso também representa o amor, né? Porque o amor de Deus, ele é abundante na nossa vida. Ele, quando entrega, ele entrega em abundância as coisas. Então, a gente tem que trazer esse princípio para nossa vida, porque fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, então a gente deve ser como ele é. Então, esse produtor, né, esse agricultor, esse dono da propriedade, ele separa a primícia, ele guarda ela em cestos. Se ele percebe que as primeiras frutas, né, de uma determinada espécie que ele tem na plantação dele vão amadurecer mais rápido do que outras e isso pode vir a apodrecer, ele deve desidratar essas frutas e levá-las como uma fruta desidratada. Por exemplo, uma uva passa, um figo seco, eles devem fazer esse processo para conservar e levar a primícia lá para Jerusalém. O nome, né, em hebraico, o nome dessa mitzvah se chama Bikurim. E aí, o dono, então, ele espera, né, que as várias espécies da plantação dele amadureça. E aí, ele leva anualmente as suas primícias para a terra de Jerusalém. Não é só de 3 em 3 anos, não é de 5 em 5 anos, não é de 7 em 7 anos. Todo ano ele recolhe as primícias. Lembre-se como funciona, né? Uma plantação. Você semeia e você tem que esperar aquela semente germinar, se tornar um brotinho, crescer, gerar raiz e dar o seu fruto, né? E quando as árvores já estão lá grandes, você tem que esperar a estação certa para que o fruto venha. Você não tem controle sobre isso. O teu único controle é sobre o cuidado da terra, para que ela sempre esteja nutrida, fértil e regada, né? Então, quando esse fruto é dado anualmente, né? Cada fruto, cada espécie, ela se dá na sua estação e ele separa para levar para Jerusalém. As espécies, elas são, né, de acordo com as pesquisas que eu fiz, eu não sei agora se isso foi um costume deles, né, com o tempo, porque a gente sabe que os fariseus acrescentaram muitas coisas na lei, né, e deixaram elas mais difíceis. Então eu não sei se isso aqui realmente era assim desde o princípio, porque aqui na leitura a gente vê que o Senhor estabeleceu para colocar num cesto, né? Na nossa tradução tá assim, porás num cesto. Eu não tive tempo de procurar lá no original para saber se tá assim, né, falando no singular, ou se tá falando de uma forma que, na verdade, dá a entender que os cestos devem ser separados. Na descrição que eu encontrei, né, nas pesquisas que eu fiz, o sábio que escreveu o artigo, ele diz que o certo é separar os frutos em diversos cestos, né? Deixar as espécies separadas, não misturá-las. E se por acaso for levar em um cesto só, existe uma sequência das frutas e elas devem ser separadas com folhas. E aí elas são decoradas por cima com cachos de uva. Mas isso são detalhes, né? Não importam tanto. O que importa vem agora. Essas primícias, elas são recebidas entre o Shavuot, que é a festa de Pentecostes, e o Hanukkah, que é a festa, que não é uma festa religiosa, né? Não é uma festa que Deus estabeleceu na Torá, é uma festa que eles celebram a vitória dos Macabeus, e nos séculos, no ano, né? Na verdade, 165 antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Então, é uma festa nova que o povo celebra por conta da vitória, né? Porque essa vitória foi muito importante porque eles mantiveram, né, a identidade deles durante o Império Grego e depois romano também. As cidades, elas eram agrupadas por distritos, né? A gente sabe que as tribos foram separadas, né? Cada tribo tinha um pedaço de terra e as famílias que pertenciam a cada tribo, elas habitavam cada uma nos seus distritos, e as cidades, então, elas se reuniam num determinado local do distrito
para sair juntos. Eles saíam como uma comitiva, uma procissão, né? Vocês já devem ter ouvido falar de procissão em outras religiões, né? Porque o judaísmo e o catolicismo não são a mesma coisa, mas os católicos eles têm esse hábito de fazer procissões, né? E esse costume vem dos judeus, na verdade. Eles faziam as procissões, eles saíam sempre em comunidade, congregando juntos até chegar na cidade de Jerusalém. E aí então eles se reuniam, eles ficavam descansando na primeira noite a céu aberto. Antes de sair, eles se reuniam nesse local, dormiam lá a céu aberto. Isso por quê? Porque se houvesse alguma casa que tivesse um cadáver, ou seja, que alguém tivesse morrido durante aquela semana, ou perto daquele dia, ou no dia anterior, eles precisavam se purificar, porque senão eles estariam contaminando a primícia, e aquela primícia não ia ser aceita no templo do Senhor. Então eles dormiam todos juntos à noite. Aí na manhã seguinte, o líder, né, que estava lá conduzindo o grupo, saía anunciando que eles iam se dirigir para Jerusalém. E aí agora você vai entender melhor a respeito do Salmo 122, que é um salmo conhecido. Boa noite, John. É um salmo conhecido. Boa noite, Lili. E diz o seguinte, eles saem, né? Eles se levantam e declaram o primeiro versículo só, que diz o seguinte. Eu peguei justamente a tradução mais próxima deles para vocês pegarem a essência. Então vão imaginando aí, todas as cidades de uma tribo, vamos pegar a tribo Zebulon. A tribo de Zebulon lá se reúne num dia X entre o Shavuot, a festa dos Pentecostes, e o Hanukkah. E eles já tinham separado todas as suas primícias, marcaram um dia, se reuniram nesse local do distrito ali, da tribo, né, da região deles. Todas as pessoas da cidade, todos os produtores das cidades, os proprietários de terra, né, que cultivavam, eles se reúnem com seus cestos e aí eles dormem a céu aberto, acordam, o líder anuncia que eles vão para Jerusalém entregar suas primícias na casa do Senhor, e aí todos eles declaram junto: eu tive grande alegria quando eles me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí então, um boi vai na frente, um boi que seria apresentado como oferta, ele vai na frente adornado, ele vai com ouros no chifre e uma guirlanda não. Gente, como é que chama? É tipo uma coroazinha, vocês sabem, né, o que eu tô falando? Aquela coroazinha assim, não é guirlanda, é grinalda? Grinalda, né? Alguém fala aí nos comentários se eu tô falando certo, mas enfeitavam o boi, ele ia conduzindo a comitiva, a procissão. Os flautistas iam acompanhando eles, tocando músicas, né? Eles iam alegres todo o trajeto, não importa a distância, né? Tinha tribos mais longe, né? Em regiões mais distantes de Jerusalém, mas todas as tribos, elas se dirigiam para lá, cada uma na data que combinaram, né? E elas iam para Jerusalém. E aí eles iam cantando, se alegrando. E quando eles chegavam no portão da cidade, porque a cidade de Jerusalém era uma cidade fortificada, ela tinha portões, né, por todos os seus lados e baluartes e tudo mais. Quando eles chegavam nos portões, era anunciado no templo que o povo veio entregar o Bacurim, né? Deixa eu ver se eu não estou falando o nome errado. O Bicurim, que são as primícias da terra. E aí os sacerdotes, os levitas e os tesoureiros da casa do Senhor iam recebê-los nos portões da cidade de Jerusalém. Eles entravam na cidade, os trabalhadores da cidade de Jerusalém paravam o que estavam fazendo e davam boas-vindas. Por que isso, né? Porque eles respeitam e honram aqueles que cumprem uma mitzvah, porque toda mitzvah, todo comando que é cumprido, não só abençoa o indivíduo que está cumprindo diante do Senhor aquilo, mas também traz bênção sobre o povo de Israel.
E um cumprimento de primícias, ele traz bênção sobre a terra de Israel e a produção dos frutos. Eles continuam sendo bons, agradáveis, saborosos, por conta da obediência do povo em se cumprir esse mandamento com alegria. Então, os trabalhadores de Jerusalém, eles paravam o que eles estavam fazendo e recebiam os irmãos que vinham de terras distantes com alegria, né? Recebiam com boas-vindas. E aí, eles declaravam, né, quando eles estavam entrando pelos portões, quando o povo estava entrando pelos portões, antes de acontecer isso deles receberem, né, os trabalhadores paravam para ver eles entrando, para ver a procissão entrando. E quando a procissão entrava, eles cantavam o versículo 2 do Salmo 122. Nossos pés se firmaram ao adentrarem em tuas portas, ó Jerusalém. Vou repetir. Nossos pés se firmaram ao adentrarem em tuas portas, ó Jerusalém. E aí, esses trabalhadores estão lá honrando, né, aqueles homens que estão cumprindo o mandamento. E então o grupo vai caminhando pela cidade de Jerusalém até chegar no Monte do Templo. Quando os viajantes chegam no Monte do Templo, os flautistas estão tocando, né? E eles recitam o restante do Salmo 122 que eu vou falar aqui para vocês. Jerusalém está construída como uma cidade que é ligadamente compacta ou coesa para unir. Para onde as tribos sobem, as tribos do Senhor, ao testemunho de Israel, para renderem graças do nome do Senhor, pois ali estão firmados os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz em teus baluartes e segurança em teus palácios. Por amor a meus irmãos e companheiros, rogarei por tua paz. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Então, esse Salmo 122 vai ganhar um significado novo quando você lê agora, porque você vai se lembrar que o povo louvava esse Salmo enquanto eles caminhavam para a terra de Jerusalém para lembrar da bondade do Senhor com as primícias da terra. No Monte do Templo, com as suas cestas nos ombros, eles então apresentavam, né, as primícias ao sacerdote. E aí os levitas, ao verem, né, os viajantes entrando no pátio do templo, na Beit HaMikdash, que é a casa santificada, né, o lugar de alegria, porque o templo do Senhor era um lugar de celebração. A gente vê o templo do Senhor como um lugar de sacrifício e acha que ali era um lugar que só derramava sangue e as pessoas estavam sempre só confessando pecado, um ambiente opresso. É nada, gente. A casa do Senhor era um lugar de mais alegria. Quando você vê um judeu falando da casa do Senhor, você entende o tamanho da presença da glória do Senhor ali, né? E a alegria deles de poderem se dirigir até Jerusalém. A maioria dos salmos de procissão, se você for ler, eu não lembro a partir de qual mas eu acho que é a partir do Salmo 120, talvez. Deixa eu dar uma colada aqui, peraí. Salmo 120, acho que a partir do Salmo 120, vocês vão ver sempre um títulozinho embaixo assim, Cântico de Romagem. Esses cânticos, eles eram todos louvados, né, cantados em comunidade, em congregação juntos, quando eles estavam se dirigindo a Jerusalém para alguma festa, a Pessah, o Shavuot, que é a festa dos Pentecostes, a outra festa que eles comemoram, que é a festa dos tabernáculos, quando eles levavam os sacrifícios, quando eles levavam o dízimo, quando eles levavam essas primícias, eles sempre iam louvando ao Senhor. Para eles é uma alegria poder entrar na casa do Senhor, porque aquele ambiente
ele resplandece a glória do Senhor. E o nosso Deus não é um Deus opressor, um Deus autoritário que está distante da gente, ele é um Deus de alegria. O reino de Deus ele é descrito na Bíblia como um reino de paz, de justiça e de alegria. Então, o teu coração ele deve ser assim quando você vai levar o seu culto a Deus em alguma comunidade, né? Em alguma igreja, instituição, né? Mas quando você vai ali naquele lugar, você não está indo numa igreja, você não está indo num edifício, você está indo entregar seu culto, a sua adoração, a sua gratidão, o testemunho, né, do bem que o Senhor faz na sua vida na presença dele. Então, você deve fazer isso com esse mesmo entendimento, com essa mesma alegria no coração que os judeus fazem, né, que o povo de Israel faz. E aí, então, eles entravam ali, né, com os cestos. Eles, quando entravam no pátio, né, da casa do Senhor, os levitas declaravam o Salmo 30, o versículo 2 do Salmo 30. Te louvarei, Deus, por ter me erguido e não ter deixado meus inimigos regozijarem-se em mim. Por que os levitas falavam isso? Porque os levitas, eles eram dedicados ao estudo da Torá, ao ensino da Torá. Lembrem-se das cidades de refúgio, das cidades dos levitas, né? Que eles ensinavam a Torá nessas cidades, eles estudam a Torá o tempo todo. E é da tribo dos levitas que saem os homens que ministram no templo do Senhor. Tanto o sacerdote, que são aqueles que são separados para o serviço, para o Senhor, os sacrifícios, receber essas ofertas, né? Tanto as primícias como os dízimos, receber as ofertas de holocausto, os animaizinhos, as aves, né? Ave, tinham 4 espécies, se não me engano: bode, cordeiro, o bezerro e os pombinhos. Se não me engano, são esses 4 só. E aí eles... essas 4 espécies, né? E aí eles que recebiam e que poderiam sacrificar e interceder em favor do povo. Mas dentro da casa do Senhor também existiam porteiros que cuidavam, né, das portas do templo, e os levitas que ficavam com instrumentos adorando ao Senhor diante da arca, né, na verdade fora da casa, né, do tabernáculo. Eles ficavam na porta, mas ali adorando ao Senhor, entoando cânticos, entoando salmos, entoando adoração, e o povo ficava junto, adorando ao Senhor e festejando e celebrando a graça de Deus, a bondade dele, a misericórdia dele e todas as bênçãos que eles recebiam do Deus eterno. Nessa hora, né, quando eles se apresentam diante do sacerdote, a gente vai ler agora o versículo 3 de Deuteronômio 26, que é a ordenança que Moisés deixou, que eles deveriam declarar ali diante, né, da presença de Deus. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor, teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás. Então, o que acontece aqui? Eles entram na presença do sacerdote e declaram isso, né? Hoje eu declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. E aí eles entregavam o cesto na mão dos sacerdotes, eles levantavam o cesto juntos, colocavam ali na frente do altar. O altar não é a arca, né? Não confunda. O altar era onde era sacrificado os animais para expiação de pecados. Eles deixavam ali perto, né? Porque aqueles frutos eles não eram queimados. Aqueles frutos eles eram depois distribuídos entre os levitas. Então eles ficavam ali, só que eles ficavam diante do altar para quê? Para mostrar, né? Tanto para o viajante ali, o produtor, quanto para o sacerdote, que eles não estavam entregando aquilo nas mãos do sacerdote ou nas mãos do levita, eles estavam entregando para Deus. Então tudo você deve primeiro, né, seguir de acordo com as ordenanças do Senhor. Primeiro a gente entrega para Deus, e Deus ele distribui para quem ele quer. E ele deixou, né, nos estatutos determinado
que as primícias elas seriam distribuídas para os levitas que estivessem ministrando naquele momento ali no templo. Então, no versículo 4, diz: o sacerdote tomará o cesto da tua mão, porá diante do altar, e aí então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás. E aí eles declaram então do versículo 5 até o versículo 10. Eu vou ler e depois eu explico um pouquinho esse primeiro versículo aqui, que talvez seja meio estranho para alguns, né? Porque aparece assim: Arameu prestes a perecer foi meu pai. Algumas pessoas que não sabem muito sobre a história do povo de Israel podem achar essa parte estranha, mas daqui a pouco eu esclareço. Então, o que eles declaravam ali diante do altar ao Senhor? Arameu prestes a perecer foi meu pai e desceu para o Egito. E ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Então eles recitavam isso, que se você prestar atenção, eles estão declarando a bondade de Deus, mas ao mesmo tempo eles estão se lembrando das adversidades. Aquilo não veio fácil para eles sofreram para poder ter aquilo. Então eles estão, ao mesmo tempo que celebrando uma bênção, se recordando do que eles passaram no passado, né? De todas as aflições que eles passaram no passado. Quando a gente vai render graças ao Senhor, a gente deve se lembrar disso, do lugar onde Deus nos tirou, do tempo de escravidão que nós estávamos, do tempo de aflição que nós passamos e da bênção que o Senhor trouxe sobre a nossa vida. Porque isso faz você se lembrar que não foi pela força do seu braço, não foi por mérito, mas foi pela graça e pela bondade do Senhor que você foi abençoado. E aí eles levantam novamente o cesto, então, né, como diz aqui no finzinho, porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Então, novamente, eles levantam o cesto, declaram isso, e então eles colocam ali diante do altar, se prostram. O que significa se prostrar? Adoração. Você se rende aos pés do Senhor. E alguns relatos, né, dizem que alguns relatos dos judeus, os próprios judeus, eles contam que na época do templo, os homens eles não se prostravam só de joelhos, eles se deitavam no chão, porque a presença do Senhor ela era tão densa no templo, na casa dele, né, que eles se deitavam no chão assim, eles se jogavam no chão para se reverenciar o Senhor, né, para estar ali totalmente humilhados, né? Mas num sentido bom, porque essa humilhação diante do Senhor significa reverência, né? Não é aquela humilhação de você se sentir maltratado, de você se sentir diminuído. É uma humilhação, diminuído, né? De estima, essas coisas assim. Mas é uma humilhação de assim, tu és o meu Deus e eu sou teu servo e eu me prostro diante da tua glória. Então era muito comum eles se prostrarem se deitando na presença do Senhor. E aí, então, eles se prostravam, se retiravam e aquela primícia que tinha ficado ali, ela era distribuída entre os levitas que estavam ministrando na casa do Senhor naquele dia. Agora, o que você precisa, né, entender? Aliás, ela era distribuída entre os sacerdotes, não sobre os sacerdotes. É que depois eu vi aqui, mas os levitas é o dízimo, desculpa. Essa primícia ela era distribuída entre os sacerdotes. O dízimo, que a gente vai ver daqui a pouco, é que era distribuído entre os levitas. Então, só fazendo essa correçãozinha aí, porque faz diferença, né? O que você precisa saber, né? Também. No Êxodo, no capítulo 23, no versículo 19, essa ordenança sobre as primícias da terra, ela é colocada logo no fim de todas as ordenanças sobre as festas que se deve comemorar diante do Senhor. O que isso significa?
que entregar a primícia do Senhor, ela deve ser feita com alegria, ela é para ser celebrada, não é uma coisa para ser pesarosa. Hoje em dia, infelizmente, né, a gente sabe o histórico, né, do cristianismo, o que ele trouxe, né, as igrejas, os líderes trouxeram muita deturbação, trouxeram muita confusão, mas a gente não se move pelo que os homens fazem, a gente se move pelos princípios. Se você está num lugar que você não confia na liderança, o que você está fazendo aí? Vai para um lugar onde você vai ser ensinado. Eu comecei esse estudo, né, que algumas pessoas não estavam nele no início. Eu comecei falando o seguinte: Deus, ele estabelece o lugar aonde é para você ser abençoado, aonde ele vai colocar ministros dele em favor da tua vida, intercedendo por você, te orientando, te discipulando, te ensinando. Não é você que escolhe um lugar que faz você se sentir bem. O teu coração é enganoso e você não tem entendimento total da palavra. Então você pode estar sendo ensinado, ensinada de uma forma errada, porque você se sente bem nesse lugar. E aí depois você se frustra, porque daí você vê um monte de coisa errada acontecendo naquele ambiente e fala: ah, então Deus é uma mentira. Não, Deus é verdade. E ele é reto e ele é justo. Você que errou de ir para um lugar onde você se sente bem, ao invés de colocar em oração e perguntar para o Senhor: aonde eu devo ir para ser ministrado? Que lugar que eu devo ir, Senhor? Onde o Senhor quer que eu vá? Para que eu seja ensinado e para que eu leve o meu culto ao Senhor e as minhas primícias, as minhas ofertas, os meus dízimos para consagrar diante do Senhor. Porque os princípios, eles são perpétuos. Os homens erram, mas Deus, ele é justo e ele se move e ele abençoa de acordo com a palavra dele. Então, busque um lugar que você confie, que você está debaixo de pessoas que temem a Deus, né? Então essa mitzvah, né, esse comando, ele deve ser cumprido com alegria, porque se ele está ali junto com ordenanças de solenidades, significa que o nosso coração deve estar alegre fazendo isso. E o Senhor, ele não está vendo o cumprimento, se você está levando todas as primícias, quantas primícias, né? Você está levando um fruto ou 12, um fruto ou 100, um fruto ou 1 tonelada. Ele não está olhando isso, ele está olhando o teu coração. Como que você faz quando você leva a primícia do teu trabalho, do fruto da tua terra diante dele? Você está se alegrando, se lembrando do lugar onde ele te tirou? Você se lembra das adversidades que você passou e você declara que ele é bom? Né? Você tem esse coração dos judeus que vão até Jerusalém declarando que o Senhor escolheu aquele lugar para a habitação dele, que ele cumpriu o que ele prometeu para os antepassados e que ele libertou o povo do cativeiro, prometeu uma terra que mana leite e mel e estava cumprindo e eles estavam sendo abençoados. Você se alegra ou você vai falando: nossa, eu vou ter que tirar daqui da minha carteira R$5 para dar aqui, para ofertar, porque senão vão ficar medindo o que eu estou fazendo? Porque tem muita gente que faz isso, né? Tem gente que torce o nariz para dar o dízimo. E para que você está dando, então? Melhor você não dar, né? Se é para dar com o nariz torcido, por que você está entregando? Você está entregando com tristeza para Deus? Ele te abençoa e você fica bravo de entregar o que é dele. É isso que vocês estão fazendo, né? Se você fica chateada de ter que entregar 10%, que é o dízimo, daqui a pouco a gente vai entrar, ou a primeira porção do fruto do teu trabalho para ele, que é dele, na verdade, né? Porque lá em Êxodo, eu vou até ler para vocês verem o que ele fala da primícia. Êxodo 23, bem no finzinho, se você tiver com a sua Bíblia acompanhando, no versículo 19 diz assim: as primícias do fruto da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. É para ele isso, é dele. E quando ele fala sobre o dízimo, né, que a gente vai ver agora, o primeiro dízimo, ele era do Senhor. O Senhor ainda fala: a primeira porção da terra, ela é minha, ela me pertence. Então você está devolvendo algo que é de Deus. Se você está retendo o fruto do seu salário, os 10%, né? Que e 10% vou ter que dar para o pastor. Não, você não está dando para o pastor, você está dando para Deus o que é dele. Para ele abençoar o que fica na tua mão e fazer você ser próspero. E pergunta para qualquer pessoa que leva esse princípio a sério, não que está indo lá para barganhar: eu vou dar para multiplicar o meu. Não é isso. Quem entrega entendendo o que está fazendo, movido por princípio, recebe a bênção e encontra um monte de coisa com desconto. Deus presenteia, você às vezes nem gasta dinheiro no mês, você só gasta com o básico, porque o Senhor, ele supre as nossas necessidades. Isso não é teoria da prosperidade, isso é princípio.
E não é para você entregar dízimo querendo que Deus multiplique o que está na sua mão. Isso não é investimento. Você quer investir seu dinheiro para multiplicar, aplica, né? Numa casa, nas ações eu não recomendo. Mas aplica, trabalha para você frutificar, mas entenda que você deve se mover por princípio, porque é na base dos princípios do Senhor, né, da justiça de Deus, que Ele abençoa a nossa vida e que Ele nos protege e que Ele faz a gente prosperar. E prosperidade a gente já aprendeu que não tem a ver só com riqueza, né? A prosperidade tem a ver com paz, proteção, bem-estar, saúde, a gente ser excelente em tudo que a gente faz, a gente vê as coisas, né, prosperar, também a gente vê tudo que a gente faz indo para frente, fluindo. E aí vamos para os dízimos, né? Na segunda parte aqui, tem muita gente que confunde, que lê só isso, né? No início eu falei, tem gente que lê isso aqui e fala assim, os dízimos são só no terceiro ano. E aí eu falo, vai assistir o capítulo, acho que foi o 14 que eu falei disso. Foi. No capítulo 14 eu expliquei sobre todos os dízimos. Você vai ver que não tem só um, tem 3. Que eles cumpriam, né? Eles não cumpriam os 3 de uma vez. Eu vou aqui retomar, mas lá tá mais explicadinho. Se você quiser uma explicação mais detalhada, depois assiste o capítulo 14. Que tá aqui no IGTV ou tá no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Mas nós temos 3 dízimos, né, que são entregues. O Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, que é 1/10 da produção, que é separado e entregue para na casa do templo do Senhor, né, para ser consagrado. Tem o segundo dízimo, que é 1/10 que se tira após o primeiro dízimo para comer na casa do Senhor com a sua família. Então esse é um dízimo que na verdade você consagra a Deus, mas você consome diante do Senhor, para se alegrar daquilo que ficou na sua mão, né? Então você vai com a sua família até Jerusalém, se você é né, vamos fingir que a gente é judeu aqui, você plantou, você é um produtor judeu, você plantou, teve a sua colheita, você separa 1/10 da sua produção, consagra na casa do Senhor, porque é do Senhor, você está entregando aquilo que é dele. Aí o Maaser, esqueci o nome, Maaser Sheni, que é o segundo dízimo, você pega 1/10 da produção que ficou na sua mão, depois de separar o dízimo do que vai para a congregação do Senhor, para a casa do Senhor, e aí você recolhe aquilo e leva para o templo de Jerusalém. Aí você vai falar, mas se tiver muito, se for um grande produtor, aí ele vendia, levava o dinheiro até a cidade de Jerusalém e lá ele comprava com aquele dinheiro aquilo que a família queria consumir e eles iam para o templo do Senhor se alegrar ali diante do Senhor em comunhão, em mesa e comer diante do Senhor o fruto do trabalho deles, né? Aquilo que era direito deles desfrutarem. E o outro dízimo é o Maaser Ani, que também é 1/10, que é 2 vezes, né, daquele período de 7 anos que a gente tem o ano do jubileu. Não era o ano do jubileu. Era o ano de se libertar os escravos e tudo mais. O ano do jubileu era de 50 em 50. Esse ano de 7 em 7 anos, né, eles tinham um ano que eles não produziam nada, que era o 7º ano. No capítulo 14 eu explico melhor isso, por isso que eu tô falando. Se você não assistiu, depois assiste para você entender as coisas que eu tô falando com mais profundidade. Mas aí nesse Maaser Ani, no 3º ano e no 6º ano, eles, ao invés de separarem 1/10 da produção e levar para o templo, eles distribuíam entre os estrangeiros, os pobres e as viúvas, os que estavam necessitados ali nas suas cidades. Os levitas recebiam os presentes, né, essas ofertas em forma de comida, de bens. Por quê? Porque eles não tinham uma porção na terra como herança, porque eles ministravam a Torá, ou eles ensinavam, né? Eles ou ministravam ensinando a Torá, ou eles ministravam nos serviços do templo do Senhor, como sacerdotes, ou como aqueles levitas que ficavam como porteiros, como músicos, ali servindo no templo. E aí, os sacerdotes, né?
eles recebiam doações, que eram a chamada terumá. Tinham ofertas específicas que eram dadas como doações para os sacerdotes. Os sacerdotes também recebiam aquelas primícias, que era o... Sempre perco o nome, peraí. Qual que é o nome mesmo? O bicurim. Eles recebiam o bicurim, que são as primícias. E os levitas, eles recebiam o maaser rishon, que era um décimo ali do dízimo, que era consagrado ao Senhor. A cada 3 anos, o que acontece? Porque aqui está descrito o seguinte, eu vou ler aqui o texto para vocês entenderem aqui a explicação que eu vou dar. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano 3º, que é o dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus, tirei de minha casa o que é consagrado e dei também, presta atenção, tirei de minha casa o que é consagrado, ou seja, não me pertence. Se está consagrado, pertence ao Senhor. Tirei de minha casa o que é consagrado e dei também ao levita e ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Não é que o 3º ano era o ano dos dízimos e não tinha outros anos. Quando você for ouvir lá o capítulo 14, você vai ver que, na verdade, durante os 7 anos, eles apresentam dízimo. No 1º, no 2º, no 4º, eles apresentam o Maaser Sheni. Sheni não. É o Sheni não. Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, na casa do Senhor, e ele é distribuído para os levitas. No 3º e no 6º, eles apresentam o Maaser Rishon para distribuir para os estrangeiros, os pobres e as viúvas das suas cidades. No 3º ano, cada judeu observa, faz uma autoanálise e vê se ele não errou, se ele não esqueceu de entregar algum dízimo, tanto para os pobres quanto para os levitas, se ele não esqueceu de levar o 2º dízimo na casa do Senhor e comer com a sua família, e ele se corrige, ele corre fazer, se ele não entregou para os levitas, ele entrega para os levitas. Se ele não entregou para os pobres, ele distribui para os pobres, ele pega 1/10 da sua produção e distribui entre os pobres. Se ele não foi para Jerusalém comer com a sua família durante esse período, ele pega 1/10, se desloca até Jerusalém e come diante do Senhor com a sua família. E aí, perto de acabar a Pessach, está escrito lá nas descrições dos sábios, rabinos, não sei se isso também foi algo que foi se colocado como um costume, para eles sempre cumprirem esse mandamento, mas eles vão diante do Senhor e declaram isso. Então, eles diante do Senhor estão falando, eu não comi diante de pessoas enlutadas, nem na casa de algum morto, eu também não deixei de cumprir com os dízimos, com as mitzvot, eu fiz tudo. Ele está confessando diante do Senhor. Mas essa confissão é uma confissão positiva, E ela é exatamente assim por quê? Porque se o povo no deserto não tivesse feito o bezerro de ouro, lembra desse episódio do bezerro de ouro? Acho que vocês devem lembrar dessa história, porque essa história ela é bem marcante, assim, Foi uma das primeiras rebeldias do povo de Israel no deserto. Quando eles estavam no deserto, Deus apareceu no Monte Sinai para eles, outorgou a Torá, deu todas as instruções, se apresentou como Deus deles, colocou eles como seu povo. E aí o que aconteceu?
o povo, né? Moisés ficou no monte recebendo o restante, porque Deus declarou os 10 comandos, né? Que vocês conhecem como os 10 mandamentos, que eu já fiz até um raiz falando do Aseret Hadedrot. E aí, depois que ele declarou os 10 mandamentos, Moisés recebeu as outras 603 mitzvot. E o povo ficou cansado de esperar, porque Moisés ficou 40 dias, né, no Monte Sinai recebendo toda a instrução, né, recebendo a visão do templo, do tabernáculo, de como devia ser, toda a instrução sobre os sacerdotes. Ele estava recebendo toda a lei em 40 dias para passar para o povo. Só que o povo ficou cansadinho de ficar esperando o mediador entre eles e Deus, e aí eles resolveram construir um bezerro de ouro para adorar. Foi um o primeiro pecado de idolatria que eles cometeram fora do Egito, já sendo feito aliança com Deus. E por causa disso, Deus condenou eles, né? Muitos morreram, inclusive, naquele tempo, por causa daquele erro. E os únicos que... Deixa eu beber água um pouco, gente, minha garganta tá seca. Eu tô falando muito. Os únicos que não pecaram, os únicos que não transgrediram, que não participaram, foram os da tribo de Levi, os homens, né? Porque só os homens tinham pecado. A tradição judaica explica que as mulheres elas não entregaram seus brincos de ouro, os homens pegaram seus utensílios de ouro e jogaram no fogo e saiu, né? Arão jogou, na verdade, saiu o tal do bezerro de ouro, o formato do bezerro de ouro. Mas as mulheres não participaram e a tribo de Levi não participou. E aí Deus nomeou a tribo de Levi como seus ministros. Só que isso, na verdade, era para ser uma bênção, né? Uma determinação para todos os primogênitos das tribos. Então, qualquer primogênito teria direito de ministrar na presença do Senhor. Só que por causa do pecado deles, essa bênção foi passada para os levitas somente, porque eles não se corromperam. E então, quando eles confessam isso aqui, eles estão se lembrando, né, que eles perderam o direito, as outras tribos perderam o direito de servir ao Senhor ali no templo, né? Eles precisam da tribo de Levi. E, na verdade, isso faz com que não só eles se lembrem desse pecado de idolatria, mas eles honrem a obediência dos levitas. Porque eles honram como? Com as primícias, eles honram com os dízimos, eles honram com a terumá, que são as doações, e somente os sacerdotes podem comer a carne dos sacrifícios, que são apresentados como sacrifícios de oferta, né? Sacrifícios agradáveis. O sacrifício de expiação de pecado, ele é totalmente consumido. Mas os outros sacrifícios que eram de ofertas, a carne, ela ficava para que os sacerdotes e as suas famílias comiam. Não é um grupo de meia dúzia de pessoas, não se esqueçam que são famílias, né? A tribo de Levi era uma tribo populosa. Então, eles estavam abençoando, né, a vida dos levitas, que inclui os sacerdotes, porque os sacerdotes só podem sair da tribo de Levi, e eles estavam honrando, né? Na verdade, Deus dessa forma honrava a obediência e a retidão dos levitas. E aí, por fim, nós temos aqui, do versículo 16 ao 19, uma exortação à obediência, né? Lembre-se que Moisés estava repetindo, né, os mandamentos, e até aqui vem as leis em si. Depois são ordenanças de como eles deveriam proceder, de alguns sacrifícios que deveriam ser feitos, da aliança de Deus, e que a gente vai continuar vendo. A gente ainda tem até o capítulo 34, até o capítulo 34 para estudar. Estamos acabando, só temos 8 capítulos agora. E aí, então, do versículo 16 em diante, diz o seguinte: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus. Então, vocês estão fazendo Deus declarar que Ele se fez Deus de vocês. E que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz.
E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor, ou seja, povo separado, teu Deus, como tem dito. Vou ler de novo esse versículo que eu fui parando, ficou esquisito, né? Para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Então aqui Moisés estava lembrando eles, vocês fizeram uma aliança, vocês falaram para Deus que ele é Deus de vocês e que vocês vão cumprir os mandamentos, os estatutos, porque essa é a tua parte na aliança, povo de Israel. E vocês, povo de Israel, não se esqueçam que Deus se colocou como Deus de vocês e tornou vocês um povo separado para ele, uma propriedade dele, né? Que ele coloca aqui, serás por povo seu próprio, vai ser propriedade exclusiva do Senhor. E o que isso aqui quer dizer, né? O objetivo de você estudar a Bíblia, as Escrituras, né? E quando você fala sobre Escrituras, a gente tende a levar a Bíblia inteira, né? Mas quando as cartas estavam sendo escritas, né, e distribuídas pelas cidades gentias, pelos apóstolos, não existia a Bíblia, tá? Só existiam as Escrituras, que são o quê? A Torá, o livro dos Salmos e o livro dos Profetas. Toda a Escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, tudo que está escrito aqui foi Deus que determinou. É um estatuto perpétuo, é um princípio eterno, é o princípio que rege o reino de Deus e são as leis espirituais que estão sobre a nossa vida aqui na Terra. Então, quando você observa e cumpre, você traz bênçãos sobre a sua vida. Quando você estuda a Torá, para quê, na verdade? Para ter entendimento, porque quando ele fala assim, ó, lá no versículo 16, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Lembre-se do Raiz que eu falo sobre o Levi. É o segundo episódio, se você ainda não assistiu, assista para você entender. Quando você compreende as palavras no hebraico que estão nas escrituras, você entende muito melhor o que Deus espera da sua vida no relacionamento com Ele. O Lev significa coração, mas o Lev ele está ligado ao entendimento. Então o Senhor ele espera que você estude a lei, estude os princípios, estude a palavra, não só para conhecer o povo de Israel, a história do povo de Israel, mas para você conseguir discernir o caráter de Deus, porque ele está revelado em todo o tempo, até as profecias, e ele se cumpre, né? Todas as escrituras se cumprem em Jesus. Jesus veio cumprir tudo isso aqui. Se você conhecer isso daqui, você vai entender muito melhor o papel do Salvador, né? O papel do teu Messias, do Filho de Deus, o ungido do Senhor. Você vai entender muito melhor o que Deus espera de você. Você vai se mover por princípios e você cumprir de toda a alma significa que você está carregando na tua essência. E é o que o Senhor espera, que o nosso caráter seja forjado. Jesus, ele viveu todos os princípios, e Jesus não deixou de cumprir nenhum. Você não vai conseguir levar até Jerusalém, até porque você não é judeu para fazer isso, nem judia. Mas você tem um princípio aqui que você deve seguir e que ele é perpétuo. Se alegre em entregar as primícias do seu trabalho, do seu salário. Se alegre de dizimar na casa do Senhor e entenda, você não tem levitas, mas você tem ministros do Senhor ensinando e cuidando da sua vida, dedicados o dia todo, estudando, orando, intercedendo, se disponibilizando para te ouvir, para ouvir quando você tem que chorar, para chorar junto com você quando precisa, para se alegrar com você quando precisa, para te dar uns puxão de orelha quando necessário. E eles dedicam a vida ao Senhor em favor da tua vida. Então você está honrando os ministros, e aquele que recebe um ministro do Senhor, Jesus falou isso. Lá em Mateus você pode encontrar, acho que no capítulo 5, se não me engano. Aquele que recebe um ministro do Senhor, no caráter de ministro, receberá galardão de ministro. Isso significa que você tem uma recompensa na eternidade por você honrar na terra aqueles que o Senhor unge e levanta em favor
da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, não da instituição. Esquece a instituição. Estamos falando aqui de um relacionamento vivo, verdadeiro e real com Jesus. E para terminar, o Senhor não quer que você cumpra mandamentos de forma mecânica, por isso que você deve estudar, você deve conhecer. É por isso que eu estou dedicando todas as minhas sextas-feiras aqui para te ensinar a respeito dos princípios que estão em Deuteronômio, para que você não viva de forma mecânica o teu relacionamento com Deus, porque quanto mais você conhece os princípios, mais você entende quem é o Senhor e melhor você se relaciona com Deus. Entenda que quando você cumpre a palavra de Deus, você se mantém debaixo da presença dele, ele te abençoa, ele te protege, ele te guarda. E o verdadeiro objetivo da palavra do Senhor, o verdadeiro objetivo das leis, elas não são para te cercear, elas não são para determinar quem você deve ser, embora elas determinem, né? Porque elas tiram a gente da escravidão do pecado e dos nossos instintos carnais, para que a gente viva pelo Espírito, mas ela é justamente para apontar um relacionamento verdadeiro e íntimo com o seu Senhor, com o seu Pai, né? Então, é isso. Eu espero que você seja muito abençoado, que você se mova por princípios, não mais por regras, não mais por leis, nem por religiosidade, mas que você busque no Senhor o amor dele, mas principalmente amá-lo, observando e vivendo seus princípios, certo? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Pode mandar nos comentários mesmo, estamos em poucas pessoas aqui, dá para ler. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês só quiserem dizer que tá tudo ok, por favor, só não me deixem sem saber o que vocês precisam, senão eu vou ficar aqui esperando vocês falarem e na verdade não tem ninguém para falar nada. Então, se tiver tudo ok, por favor, só digam que tá tudo ok, porque eu não consigo ver quem dá coraçãozinho também, para saber se isso é uma resposta ou não. Tudo certo? Quem chegou depois pega no início, né, as explicações, porque... Ai, quase que caiu coisa aqui. Porque é importante, né, vocês pegarem toda a explicação para compreenderem os princípios, para entenderem. Tenho certeza que vai surpreender vocês, né, porque a gente tem um ensino muito raso, né, dentro do cristianismo, assim, em relação às leis dos judeus, e isso faz com que a gente não entenda como que a gente aplica na nossa vida o que está no Novo Testamento. E vocês precisam se lembrar, né, que o que os apóstolos ensinavam nada mais é do que os princípios que estão nas Escrituras. Só que eles ensinavam para os gentios, tirando a parte, né, judia do negócio, né, as regras judaicas, e colocando os princípios para aprender. Então, se vocês compreenderem o que está escrito aqui, né, no início, vocês vão compreender muito melhor o que vocês devem viver. Fui muito edificada como sempre, tudo certo, uma bênção, ok. Meninos, vocês também, tudo certo? Não sei se vocês podem responder também, né? Às vezes estão ouvindo sem estar vendo a tela. Mas é isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Sexta-feira que vem tem mais. E aí, essa live vai ficar salva no IGTV, vai ficar salva no YouTube, pra se vocês tiverem algum conhecido que não tem Instagram e que vocês sabem que quer aprender mais, compartilha. O link do YouTube tá na minha descrição lá da bio. É só vocês clicarem lá que aparece o link para acessar o YouTube. E é isso aí. Boa noite para vocês. Jesus abençoe muito. Uma ótima sexta, um ótimo final de semana. E a gente vai se falando aí. Boa noite para todos. Até mais. Vou fechar aqui.